jejum queima mais gordura. Mas será que é isso que vai te fazer emagrecer mais rápido? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo nas minhas consultas e hoje eu vou te contar o que a ciência fala sobre treino em jejum. Se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Raíssa, eu sou médica, trabalho com medicina esportiva e nutrologia e aqui no meu canal eu traduzo ciência para a sua prática, para você que quer viver com mais saúde, mais performance e longevidade. Já aproveito para me seguir lá no Instagram, lá eu compartilho toda a minha rotina, meus treinos, alimentação, os bastidores e todo dia tem conteúdo novo por lá também. E já se inscreve aqui no meu canal porque esse vídeo faz parte da série O Mínimo Sobre, em que eu resumo assuntos do universo fitness para você que não quer enrolação e quer de fato saber aquilo que a ciência conta sobre esses assuntos. Então chega de enrolação, vamos para o vídeo de hoje. E eu quero começar esse vídeo te explicando o que acontece quando você fica em jejum. Depois de um tempo sem comer, seus níveis de insulina começam a cair e o seu corpo começa a mobilizar gordura como fonte de energia. Quando você treina em jejum, o seu músculo deixa de usar o glicogênio, o carboidrato como fonte de energia e passa a mobilizar aquela gordurinha que está estocada ou até mesmo a gordura circulante no seu sangue como fonte de energia. Mas atenção! Isso não quer dizer que porque o seu corpo está usando gordura como fonte de energia, que ele está quebrando gordura estocada ou que você está perdendo gordura corporal nesse processo. E para que haja emagrecimento, você precisa ter déficit energético, ou seja, você precisa ingerir menos calorias do que gasta. Tem um vídeo muito detalhado sobre isso aqui no meu canal, então se você quiser se aprofundar, vai lá. Isso é importante porque existem estudos que mostram que no momento em que as calorias e a quantidade de proteína ingerida por duas pessoas, uma treinando em jejum e uma treinando alimentadas, que são exatamente iguais, a perda de calorias durante o exercício é exatamente igual. Então, isso quer dizer que treino em jejum não é mágica, mas pode ser usado como estratégia para alcançar alguns resultados positivos. Em pessoas saudáveis e bem nutridas, treinos em jejum de leve a moderada intensidade são úteis para treinar a flexibilidade metabólica. Isso quer dizer que o seu corpo pode funcionar como um carro híbrido, usando tanto a gordura quanto o carboidrato como fonte de energia, como se fosse o combustível. Então, ele é uma excelente ferramenta para essas pessoas que acabam tendo um corpo menos flexível metabolicamente. E para isso você precisa passar por uma avaliação com um médico que entende sobre o assunto, tá bom? E a gente já viu que treino em jejum não é mágica e também não é para todo mundo. Isso porque pessoas com diabetes ou que usam medicações que gerem risco de hipoglicemia, pessoas com transtornos alimentares, especialmente com compulsão alimentar ou outros transtornos, não devem treinar em jejum pelo risco de tontura e hipoglicemia. Além disso, quem treina em alta intensidade, em alta performance, também precisa evitar esses treinos porque você pode perder o rendimento durante o exercício. E agora vem o que pouca gente fala. Se você treina em jejum com muita frequência, com muita intensidade e não ingere proteína adequada, o seu corpo começa a mobilizar o seu músculo como fonte de energia. Isso é aquilo que a gente chama de proteólise muscular. Com poucos combustíveis circulando, o seu corpo começa a mobilizar as proteínas como fonte de energia. E aí você até emagrece, mas perde músculo junto. E a gente já falou sobre a importância de manter a massa muscular, porque é ela que mantém o seu metabolismo ativo e funcionando. E é justamente o músculo que garante que você consiga manter o peso perdido a longo prazo. Os estudos mostram que, de fato, o treino em jejum melhora a oxidação de gordura, ou seja, melhora a queima de gordura. Mas isso não tem um impacto real no emagrecimento, por dois motivos. O primeiro a gente já falou, pela perda de músculo, e o músculo é um tecido ativo que gasta energia, que gasta calorias. Então perder músculo no processo de emagrecimento nunca é uma boa ideia. Além disso, a gente precisa falar sobre a intensidade do treino. Muitas pessoas fazem treinos em jejum, mas a intensidade daquele exercício não é adequada, porque você está mais cansado, com menos energia, e aí acaba gastando menos calorias do que poderia ter gastado se tivesse alimentado. Então, não necessariamente por melhorar a oxidação de gordura, quer dizer que você vai emagrecer mais num treino em jejum. O treino em jejum é uma ferramenta adaptativa do seu metabolismo que precisa ser usado com acompanhamento e com uma boa indicação.
Se ainda assim você tiver indicação para fazer o treino em jejum, alguns pontos são importantes. O primeiro é sobre a frequência, 1 a 3 vezes por semana no máximo de um exercício de leve a moderada intensidade já são suficientes para alcançar os benefícios. Além disso, é preciso estar bem hidratado e caprichar na refeição que antecede esse exercício, muitas vezes o jantar. Além disso, depois do exercício, é importante garantir uma refeição completa, com carboidratos e proteína suficiente para evitar o catabolismo muscular. E, logicamente, treino de força adaptado, garantindo que, se o seu objetivo com um treino em jejum é melhorar o emagrecimento, que ele aconteça sem perder massa muscular, porque é essa massa muscular que mantém o seu metabolismo ativo. Treino em jejum não é vilão, mas também não é mágica. Ele pode vir como uma ferramenta adaptativa do seu metabolismo, mas se mal aplicado cobra um preço muito alto, que é a perda de massa muscular. E sem músculo, a gente perde a nossa reserva de longevidade. Se esse vídeo te ajudou a entender de uma vez por todas sobre treino em jejum, já se inscreve no meu canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo que outros assuntos você gostaria que eu trouxesse aqui na série O Mínimo Sobre. Tchau!